Olá, eu me chamo Marcos e esse aqui é o meu vídeo para a gente falar um pouco sobre física. Não sei se eu vou ficar postando recorrentemente, talvez eu poste no TikTok e no Instagram esse vídeo. E também só vou postar se eu achar que ficou razoável. Tem um grupo de canais que eu acompanho a respeito de matemática e de física. E eu tenho consumido um pouco mais de canais mais intimistas, que são aqueles canais em que você tem um contato mais direto ali, fala sobre o assunto na forma de conversa, mas sem perder o rigor, né, do que está sendo discutido. Então você tem o Matemática como Hobby, que é um canal que eu tenho acompanhado bastante, e eu tenho gostado da forma como ele expõe o conteúdo, sobretudo da forma como ele conecta assuntos que, ao meu ver, antes, né, não pareciam correlatos, mas aí ele acaba trazendo uma ligação ali, fala de filosofia, de matemática, e eu pensei, não se tem tantos canais assim, nessa pegada, para falar a respeito de física, certo? E eu gosto de falar de física. Eu estou no meu último semestre da faculdade. Próxima semana eu vou defender, né, o TCC. E eu estou um pouco nervoso com relação a isso, mas enfim, vai passar. Pretendo seguir para o mestrado, pretendo fazer doutorado, a priori, né, sem me estender muito, assim, fazer planos a longo prazo demais. Por hora, entrar no mestrado talvez seja o objetivo mais próximo que eu tenho de mim, né? Afinal, no próximo ano já acabou a graduação. Então, mas o curioso é que por algum motivo, entre os colegas que fazem física, não sei se é porque o curso, pelo menos a minha turma foi assim, eu estudo na UFMA e tem poucos colegas que fazem física, da minha turma especificamente são poucos, são bem, no caso são 4 ou 5 pessoas, se eu não me engano, e acaba que quando a gente se encontra, a gente não fala de física, porque como a gente está tão envolvido, né, aquelas broncas de fazer matéria, tirar nota boa, etc, para conseguir passar, não se fala tanto. Eu gosto de falar de física, particularmente eu gostaria de falar, mas como eu percebo assim que a galera está mais cansada e tal, eu não acho que é o momento ideal. Então, resta a internet gravar um vídeo para discutir com as pessoas a respeito de assuntos que a gente gosta. E tem um assunto específico que eu queria falar, certo? Nesse vídeo, para a gente poder bater um papo, que é sobre teoria da relatividade restrita, certo? Teoria da relatividade restrita é a relatividade desenvolvida ali em meados de 1905 por Einstein, certo? O objetivo central foi para resolver ali situações inerentes ao eletromagnetismo, e eu acho que essa é uma perspectiva que eu não vejo muito se falando sobre fora da academia. A relatividade, ela foi colocada os seus princípios ali num trabalho de eletrodinâmica, que era sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento, que era o artigo que o Einstein escreveu, né, em 1905. E aí eu gostaria de falar um pouco como que se originou esse pensamento da relatividade, qual é a contribuição do Einstein e por que de um problema de eletromagnetismo a gente acaba caindo na relatividade, certo? Esse é o ponto central. Eu tenho aqui alguns livros, né, especificamente, eu vou mostrar para vocês, só um momentinho. Tá aqui, né, eu tenho alguns livros, especificamente esse que a gente vai focar nossa discussão, né, que é a Introdução a uma Teoria da Relatividade Restrita. Foi o livro que o meu professor na disciplina utilizou. Na verdade, não é um livro publicado, é uma nota de aula de um professor da Universidade Federal do Maranhão, que é o professor Manuel Messias, né? Eu peguei o que o professor tinha colocado disponível e imprimi e encadernei, porque, enfim, gostei da forma como é abordado aqui. Tem alguns pequenos erros, porque, como eu disse, não é um livro publicado, então é bom a gente treinar, né? Daqui a um tempo a gente está até identificando os erros do livro. Tem outros livros aqui de física, certo? Tem aqui a coleção do Feynman, tem a coleção aqui do Halliday, alguns livros de matemática, eletrodinâmica do Lifts, o princípio do Newton.
esse mecânica quântica do Heisberg, mecânica lagrangiano-hamiltoniana do João Barcelos Neto, enfim, mais livros de matemática, livros de cosmologia. Esse livro aqui é especificamente sobre teoria clássica de campos, o temível Moisés, do Sensvarg, cálculo de novo, e aqui embaixo tem o livro, o volume 1 e volume 2 do Kleber Dal Machado, de eletromagnetismo, né? Infelizmente não tem o terceiro, não encontrei na internet, e nem em São Paulo, em lugar nenhum para vender, cara, e eu procurei bastante. Enfim, mas o nosso foco é nesse cara bem aqui. Bem, para a gente começar a falar sobre relatividade de Galileu, eu queria chamar a atenção desse trecho da leitura. Não. De acordo com a lei da inércia, há dois estados indistinguíveis para um sistema de referencial inercial: repouso ou movimento retilíneo uniforme. Consideremos um sistema inercial S e um outro sistema inercial S', que se move com uma velocidade constante U em relação a S, ao longo do eixo X e X', como mostra a figura abaixo. Esse aqui é um desenho bem clássico no contexto no contexto da relatividade, tá certo? Então aqui nós temos a nossa partícula descrita por esse ponto P, aqui, certo? Que se move dentro do referencial S'. E ela se move com velocidade constante U, tá bom? Esse referencial. E o que acontece existe como descrever os parâmetros cinemáticos dessa partícula, tanto em termos do referencial S', quanto em termos do referencial S. E na prática, né, devido à lei da inércia, esses dois sistemas, essas duas descrições têm que serem equivalentes. E esse é o princípio central da relatividade de Galileu, né? As leis da física têm que ser as mesmas em todos os referenciais inerciais analisados. Então eu tenho dois referenciais aqui, que são inerciais, e a descrição matemática da partícula em movimento tem que ser a mesma tanto para o referencial S' quanto aquela para o referencial S. A forma matemática não muda, certo? E este é um resultado central das transformações de Galileu. E quando a gente considera, por exemplo, certo? Essa partícula aqui, esse ponto P, eu posso indexar essa posição através de um raio vetor que tem componentes x', y' e z'. Como o movimento aqui da partícula só se dá ao longo do eixo x, em y' e x' permanecem constantes, certo? São parâmetros constantes. Então só o que vai importar ali é a direção das abscissas. Pois bem, da mesma forma eu consigo descrever essa mesma posição em relação à coordenada S. Claro, ela vai estar agora em termos de um raio vetor, certo? R, que vai ter componentes ali x, y e z. De novo, apenas o x ali é a direção em que o movimento vai estar ocorrendo, então é o único termo que vai mudar. Beleza? E existe uma relação de transformação de um referencial para o outro que a gente pode estabelecer através de cálculos simples de vetores. E o que acontece é que essa relação está descrita bem aqui na equação 2.1. Então, a posição em x' vai ser igual à posição em x' menos o t, certo? E em todos os outros termos, y' igual a y, z' igual a z e t' igual a t. Essas aqui são as transformações de Galileu. Observe que t' é igual ao t não linha. Isso significa que temos um tempo único para a descrição do movimento. É aquela questão do tempo absoluto que o Newton tinha descrito, certo? O tempo aqui ele não entra como um fator de transformação. Ele é um parâmetro que corre externo às coordenadas que a gente está transformando. Então ele não é um fator que requer uma definição de transformação. Então esse é o ponto central, acho que, da relatividade de Galileu, além do fato de eu afirmar que as leis da física têm que ter as mesmas formas quando submetidas ao referencial às transformações de Galileu, né? Quando submetidas às transformações, essas transformações da 2.1. Um outro ponto também seria interessante ressaltar é que o tempo aqui ele é um parâmetro externo. Ele é um sonoro tic-tac igual para todos os lugares do universo, fluindo a uma única direção, em direção ao futuro. E, portanto, ele coloca aqui um tempo t' igual a t. Certo? Newton's Principia, Volume 1. Absolute true and mathematical time of itself and from its own nature flows equitably without relation to anything external. Time and space absolute. I know. O que acontece se a gente pega essas equações, especificamente essa primeira equação que relaciona x' com x não linha, é possível a gente fazer algumas manipulações matemáticas. Por exemplo, quando eu derivo aquela equação, eu encontro a equação 2.5, que tem a ver com as velocidades relativas ali dos dois referenciais. Né? Derivo x', vai dar um vx'.
derivo com relação ao tempo x, vai dar a velocidade com relação ao referencial x. E como o u é constante, né, a velocidade do referencial S' é constante, ele se move com velocidade u, e lá estava o t, quando eu derivo com relação ao tempo, fica apenas o termo u. Beleza, e esse aqui é o resultado da equação 2.5. Observa que é possível derivar novamente. Se eu tenho uma função de posição no tempo e eu derivo ela uma vez, eu obtenho uma velocidade. Se eu tenho uma função de velocidade com respeito ao tempo, eu derivo ela com relação ao tempo, eu obtenho a aceleração. E observa que se eu derivar 2.5 mais uma vez, a velocidade em direção a x, né, com relação ao referencial linha, derivando com relação ao tempo, observa-se que isso vai me dar a aceleração na componente x, certo? Do referencial escrito em termos do linha, referencial S'. Enquanto o outro termo aqui, Vx, quando eu derivo ele com relação ao tempo também, eu obtenho a aceleração descrita pelo referencial S. Ou seja, e a parte menos u, né? Como o u é constante, a sua derivada com relação ao tempo é nula. A derivada constante, pela regrinha, ela é zero. Então, isso resulta na equação 2.6, que diz que a aceleração em ambos os referenciais é a mesma. Olha que legal, né? A aceleração não muda. A aceleração é um invariante perante as transformações de Galileu. E este resultado ele é muito importante, porque não existe motivo para a gente supor que a massa possa mudar de um referencial para o outro. Então, a massa, por obviedade lógica, também seria, nesse caso aqui, um invariante. A massa descrita, a quantidade de matéria da nossa partícula no referencial linha, não tem por que ela mudar, né, no referencial não linha. Então, a gente consegue concluir que a massa também não muda, ela também se trata de um invariante perante as transformações de Galileu. E pelo fato do resultado da equação 2.6 ser obtido, né, que é um resultado ali que considera que a aceleração é a mesma, e como a segunda lei de Newton é descrita como força igual a massa vezes a aceleração, como a aceleração do referencial S é A e a aceleração do referencial S' é a linha e são iguais, e como M também é igual a M', ou seja, as massas também é um invariante, e a segunda lei de Newton é formulada como massa vezes a aceleração, portanto, a gente chega à conclusão de que a própria lei de Newton, as próprias leis de Newton, são invariantes perante as transformações de Galileu. Né? De modo que a gente pode dizer, inclusive, que uma é uma consequência do outro. Né? Se temos referenciais inerciais, referenciais esses que estão de acordo com o princípio ali da lei da inércia, movimentando ali ou parado ou movimentando-se com velocidade constante, vão ter descrições dinâmicas iguais, né? Porque as equações não mudam, as equações em um referencial é igual a descrita no outro referencial. Então esse é o resultado central da transformação de Galileu e da relatividade de Galileu. As leis da física têm que ser as mesmas para todos os referenciais inerciais. Não muda, a forma da equação não vai mudar, certo? E esse princípio, ele norteou a física durante um período bastante grande da história e, de fato, né, acreditava-se que isto seria uma verdade para as coisas que estavam sendo estudadas, e até surgiu o eletromagnetismo, né? Porque o eletromagnetismo, como a gente vai ver, não obedece às transformações de Galileu. Aliás, não são invariantes perante as transformações de Galileu. Bem, para mostrar isso, a gente pode utilizar as equações de Maxwell, certo? Aqui tem as 4 equações de Maxwell, a lei de Gauss do campo elétrico, a lei de Gauss do campo magnético, aqui tem a lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell, certo? Pois bem, com essas 4 equações, a gente, sob condições bem tranquilas e específicas, a gente consegue escrever a equação da onda eletromagnética, que aqui, por exemplo, aqui na A5, é a equação de onda do campo elétrico, certo? Mas é possível também fazer a mesma coisa para o campo magnético. De maneira geral, a gente consegue escrever a equação da onda de maneira mais genérica na forma da equação A6, que é que está aqui, eu estou apontando, certo? Essa equação aqui é uma equação de onda. Quando eu pego essa equação de onda resultante lá do eletromagnetismo, e eu submeto aquelas transformações que a gente tinha, por exemplo, x' é igual a x menos ut, y' é igual a y, z igual a z' e t' é igual a t, que são as transformações lá de Galileu, e eu faço as continhas aqui, que não vai ser tão importante, né? Se alguém tivesse interesse aí sobre cálculo, recomendo que estude, é bem legal. Mas enfim, fazendo as continhas, a gente chega a essa equação aqui. Eu vou até
focar aqui especificamente, a equação A12. Observa que a equação A12, ela é diferente da equação A6. Ou seja, a forma da equação mudou. Apareceu termos aqui estranhos, apareceu um gama, certo? Definido como 1 sobre U menos esse fator aqui que é chamado de beta. Beta é U sobre C, certo? Então, beta ao quadrado, né? Então, gama é igual a 1 sobre a raiz de 1 menos beta 2, beta ao quadrado. Parece termos que modificam a nossa equação de onda, tornando ela variante. Ela se torna variante perante as transformações de Galileu, certo? A priori, acreditava-se que, pelo fato de se ter uma confiabilidade muito grande e de um reconhecimento também dos trabalhos de Newton, e também consequência de resultados do próprio eletromagnetismo, de que o problema estava no eletromagnetismo e não na mecânica newtoniana, certo? E, de fato, o eletromagnetismo foi alvo de investigação. Isso porque se começou a se considerar de que existiria, então, um referencial privilegiado, já que para todos os referenciais inerciais, segundo a relatividade de Galileu, as leis físicas tinham que ser as mesmas. Como neste referencial aqui, nessa transformação, mudou a equação, trata-se de um referencial privilegiado, né? De todos os outros, que deveria ser igual, esse muda-se a forma da equação. E, de fato, foi-se observando que deveria, então, existir um meio material, que seria este referencial privilegiado, na qual as equações de Maxwell, aliás, na qual o eletromagnetismo deveria acontecer, que é o éter luminífero. Só que o éter luminífero, como é uma questão histórica, né? Eu acho que todo mundo sabe desse ponto. O éter luminífero foi desbancado, principalmente pelos experimentos do interferômetro do... eu não sei como é que pronuncia o nome dos caras. Meu professor não era brasileiro, então ele falava Michelson Morley. Eu acabei por falar igual a ele, porque foi ele que eu escutei falar o nome, né? Mas eu acho que é Mikeson, não tenho certeza. Enfim, os experimentos do Michelson Morley mostraram que o referencial privilegiado, o éter, não existia, certo? Você tem aqui as teorias do éter, então, são discussões enormes sobre como seria essa forma do éter, mas o experimento do camarada lá mostrou que de fato não existia esse cara, certo? A partir do interferômetro. Né? Isso aqui é o interferômetro. Aí. Basicamente, deveria existir aqui composições, certo? Composições ali pela regrinha vetorial, né? Que de determinadas direções a luz pareceria então andar mais devagar, outras teríamos um complemento devido à velocidade relativa ao éter. E aí, só que essa diferença de velocidades, né, geraria um padrão de interferência na fonte de observação. Acontece que esse padrão não foi observado, né? Então, evidenciou-se ali que, de fato, não existia esse referencial privilegiado. E o papel de explicar, então, o que estava acontecendo recaiu nas mãos do Albert Einstein, certo? Albert Einstein foi o cara que resolveu essa para nós. O Einstein, basicamente, apostou na ideia de que o problema não estava no eletromagnetismo. Quem perdia nessa nessa queda de braço aí era o Newton, certo? Então ele se voltou a pensar de que, assim, poxa, se as equações das transformações de Galileu estão dando resultados conflitantes com o eletromagnetismo, então essas transformações têm que estarem erradas. Então, quais são as transformações corretas, então? Foi o ponto que ele levantou. Qual é a transformação correta dentro do contexto eletromagnético? E ele calculou, né? Na verdade, essas transformações já existiam. Ele só acabou dando um significado físico correto para elas. Né? Tanto que as transformações são chamadas de transformações de Lorentz. Essa equação 3.15b, né, é uma forma matricial de escrever, né? Tem a matriz aqui de transformação. Essa matriz aqui é a matriz de Lorentz, certo? E ela relaciona transformações, né, de coordenadas. Observa que o tempo aqui está inserido como um fator de transformação. Olha aqui como o tempo se transforma. Isso aí é um dos resultados mais estranhos, né, que o Einstein trouxe a sua contribuição, a sua explicação. De fato,
o tempo muda na passagem de um referencial para outro, né? Quando considera sistemas que se movem ali com grandes velocidades. Vale ressaltar que as transformações de Galileu não estavam incorretas, tá bom? O que acontece é que elas não eram adequadas para o eletromagnetismo. Isso porque o eletromagnetismo, por si só, é uma teoria relativística. E isso se deve ao fato de que ela se dá, né, ou em grandes velocidades ou altas energias. Então a gente acaba tendo que incorporar efeitos da relatividade. O que acontece é, quando a gente toma o limite, aqui analisa essas mesmas transformações, no limite em que as velocidades U são muito baixas em relação à velocidade da luz, acaba se retornando às transformações de Galileu. Então, no nosso dia a dia, é muito comum, né? Por isso que levou-se muito tempo para você ter uma desconfiança de que essas transformações estavam incorretas. E, de fato, o motivo era bem simples, porque os efeitos relativísticos elas só são percebidos quando lidamos com sistemas de altas velocidades, né? Que é o caso aqui do eletromagnetismo. E daqui surgem várias coisas que vocês conhecem, né? Dilatação do tempo, ou seja, o tempo passa diferente para alguém que se move com velocidade próxima da luz, né? Contração de comprimentos, todas essas coisas estranhas que é comum aí no mainstream da relatividade, elas surgem a partir, né, dessas interpretação, né, que o Einstein deu às transformações de Lorentz. Eu acho que esse vídeo aqui ele fica por aqui para não ficar tão grande. Eu acho que já está bem grande já. É isso aí. Obrigadão, gente. O que é tempo? Esta é uma pergunta enganosamente simples, mas crucial para compreender a relatividade. É também o motivo pelo qual estou ficando grisalho. Ao descrever movimento, dizemos que ele é uma função do tempo. 10 metros por segundo, 160 km por hora. Mas a descrição matemática da velocidade é irrelevante, a menos que possamos definir tempo. O tempo é universal? Em outras palavras, existe um sonoro tic-tac por toda a galáxia? Um relógio mestre, por assim dizer, oscilando sem parar como o metrônomo de Mozart? A resposta, meus amigos, é não. O tempo não é absoluto. Na verdade, para nós físicos crédulos, a diferença entre passado, presente e futuro é apenas uma persistente ilusão.